chumbo. E daí eu infiro que todas as megalópolis envenenam as pessoas com chumbo. Eu estou dizendo mais do que as minhas premissas autorizam. Elas não estão me autorizando eu delas fazer, formular um juízo universal, um enunciado universal. Usar essa palavra todos quer dizer aplicar essa descoberta para o universo. Então há uma falácia na indução, na inferência indutiva. Ao passo que quando eu digo todos os triângulos têm 3 lados, eis aqui um triângulo equilátero, e então este triângulo tem 3 lados. Quando eu digo, concluo que este triângulo tem 3 lados, eu não estou dizendo nada mais do que as minhas premissas me autorizam a dizer, certo? E se fosse verdade que todas as megalópolis envenenam as pessoas com chumbo, e eu encontrasse uma megalópole, outra, dissesse esta cidade é uma megalópole, eu também poderia concluir legitimamente, com validade lógica, de que esta megalópole envenena as pessoas com chumbo. Tá certo? Isto é, se todas as megalópolis envenenam as pessoas com chumbo, fosse efetivamente um enunciado analítico, como todos os triângulos têm 3 lados. Tá certo? Então, o Popper não vai, obviamente, aceitar a lógica indutiva, nós já sabemos, ele vai trabalhar com a lógica dedutiva. Então, ele, a resposta dele ao problema de Hume é abandonar a indução e colocar no lugar da indução a dedução, a lógica dedutiva. E no lugar do critério de demarcação estabelecido pela indução, o que é que ele vai pôr no lugar? Bem, como é que este critério de demarcação aparece no positivismo lógico? O que é que os positivistas lógicos diziam que separava a ciência da metafísica? Nós já discutimos um pouco isso aqui. É o critério de verificabilidade. O critério de demarcação entre ciência e metafísica para os positivistas lógicos é o critério de verificabilidade. Este critério de verificabilidade nós já sabemos que é um critério de sentido, não é? Isto é, os nossos enunciados devem ter sentido. Porque só se eles tiverem sentido, eles podem ser passíveis de verificação. Não é? E os enunciados que contêm sentido para os positivistas lógicos são os enunciados empíricos. Não é? Os enunciados que podem ser testados pela experiência. Aqueles enunciados que não puderem ser testados pela experiência são enunciados sem sentido. Não é? Ora, desde, pelo menos, Kant, com a crítica da razão pura, justamente o problema da metafísica é que os enunciados metafísicos não podem ser verificados pela experiência, não é? Por quê? Porque são todos eles relativos ao entendimento, são todos eles relativos à razão. Eles não envolvem as representações sensíveis que se dão no espaço e no tempo. Então, eles não são passíveis de verificação empírica, não é? E esse fato de que eles não são passíveis de verificação empírica os torna nonsense, enunciados sem sentido. Então, se você perguntar a um positivista lógico se os enunciados metafísicos são verdadeiros ou falsos, ele vai dizer o seguinte: verdade e falsidade nós só aplicamos para enunciados com sentido. Porque um enunciado com sentido pode ser verificado e ser verdadeiro ou ser falso. Agora, um enunciado sem sentido, a ele não se aplica as categorias de verdade e falsidade. Ele simplesmente não tem sentido. Isto é, a condição para que um enunciado possa ser verdadeiro ou falso é que ele possa ter sentido. Se ele não tem sentido, então ele é um enunciado nonsense, ele é um enunciado sem sentido, não é?
expressões que o Carnap utiliza, até o Carnap diz assim, o Carnap pega muitas frases de Heidegger, né? Especialmente do livro dele de Ser e Tempo. Então, está lá escrito, o Heidegger escreve assim, o nada nadifica. Aí o Carnap diz, o que é isso? Isso é um enunciado sem sentido. O que é o nada nadifica? Não é? Então, ou eu dizer, por exemplo, que o mundo é feito de substâncias mentais ou substâncias materiais, mas que essas substâncias mentais e materiais são fantasmais, são fantasmagóricas, que elas não aparecem no mundo fenomenal, não é? Como é o caso tanto da filosofia materialista quanto da filosofia mentalista, como é o caso tanto do mentalismo na psicologia quanto do materialismo na psicologia. Bom, se a mente é uma substância invisível, e especialmente se eu penso que ela é imortal, que ela desabita o corpo quando o corpo falece, é um enunciado que, para um positivista lógico, nonsense, é sem sentido, porque eu não posso verificar se esse fantasma existe ou se ele não existe. Não é? E, portanto, se ele é verdadeiro ou se ele é falso. E aí, seja um fantasma mental, seja um fantasma material. Não é? Então, para o positivista lógico, e a gente sabe disso, a gente já sabe, eles não defendem nem um mentalismo nem um materialismo. Eles não são nem mentalistas, que normalmente são os racionalistas, e nem são materialistas, que normalmente são os empiristas, né? Não todo empirista, porque o próprio positivismo lógico é um empirismo sem materialismo. Pode haver um empirismo sem materialismo ou pode haver um empirismo com materialista, né? Com materialismo. Então, os positivistas lógicos não acreditam nem numa filosofia materialista, nem numa filosofia mentalista. Por quê? Porque afirma-se a existência de um fantasma, de algo que eu não posso verificar, se existe, se não existe, se é verdadeiro, se é falso. Simplesmente são proposições sem sentido. Não é? Daí o Popper vai dizer o seguinte, os positivistas lógicos são preconceituosos. Ele começa a criticar assim, ele começa a golpear o positivismo lógico, e toda a indução que eles assumem, né, os positivistas lógicos assumem, quando Popper diz, olha, eles são preconceituosos. Esta ideia de que enunciados metafísicos, por exemplo, não têm sentido, implica um rebaixamento da metafísica. Sabe? Quer dizer, é algo sem valor, é algo que sequer eu posso dizer se é verdadeiro ou falso. Eu jogo para o campo do absurdo. Então, é praticamente uma espécie de ridicularização da metafísica. Né? E o Popper diz, existe aqui uma apreciação valorativa dos positivistas lógicos em relação à metafísica. Não é? Agora, o que o Popper realmente, o que ele faz, que de fato é mortal para o positivismo lógico, é o seguinte: o que é que o Wittgenstein, vocês já sabem, não é, que o Wittgenstein é o filósofo que, com o seu Tratados Lógicos Filosóficos, ele estabeleceu as bases do positivismo lógico. Eu já disse isso para vocês. Mais tarde, quando ele escreve as investigações filosóficas, ele critica o Tratados. Ele, inclusive, se refere ao autor do Tratados como se não fosse ele. Ele diz assim, o autor do Tratados estava errado. O autor do Tratados era ele mesmo. E aí ele muda de filosofia. E ele estabelece, então, nesse momento, com as investigações filosóficas, o campo da filosofia analítica, que é um outro tipo de filosofia, diferente do positivismo lógico, que foi assentado no Tratados Lógico-Filosófico. Então, o Wittgenstein é
imagine, quer dizer, nesta equipe de grandes intelectuais, que são os pensadores do positivismo lógico, o Wittgenstein era o mentor intelectual deles. Então, cabeça e mais cabeça, né? Quer dizer, gente extremamente pensante. Então, olha o que é que o Wittgenstein tentou fazer. Ele tentou demonstrar que o problema de Hume era um pseudo-problema. Vejam, então o Hume está mostrando que a indução é uma falácia, que ela é uma pseudológica. Se agora eu demonstrar que a tese de Hume é uma tese falsa, eu resgato a indução. Certo? É uma arquitetura intelectual fantástica. Né? Quer dizer, eu tenho uma tese, aí vem um filósofo e falsifica essa tese, aí vem outro filósofo e vai falsificar a tese que falsifica a tese inicial. Portanto, eu resgato a tese inicial. É a alta dialética isso, a alta dialética filosófica. Então, o Popper diz, quando o Wittgenstein diz isso, sabe o que ele diz? Ele diz o seguinte, que os enunciados universais com os quais a ciência trata não são autênticos enunciados, são proposições de enunciados, são propostas de enunciado. Então, quando eu digo todas as megalópolis envenenam as pessoas com chumbo, que isto não é um autêntico enunciado, que isto é uma proposta de enunciado, que a gente até entende facilmente isso, não é? Porque se eu chego indutivamente, através de uma falácia indutiva, a dizer que todos são, a minha expectativa é que um dia eu, como indutivista, consiga demonstrar que efetivamente todos são, que todas as megalópolis envenenam. Então, o que é que o Wittgenstein pegou? O Wittgenstein pegou essa ideia, ele pegou a ideia de que, não, isso não é um verdadeiro enunciado, isso é uma proposta de enunciado. E como proposta de enunciado, a lógica indutiva não estaria se propondo a fundamentar um enunciado autêntico, estaria sim sugerindo uma proposta de enunciado universal. Então, há uma diferença entre eu dizer todas as megalópolis envenenam as pessoas com chumbo, como se isso fosse uma verdade, e eu propor isso como uma espécie de princípio regulador, quer dizer, o meu objetivo é chegar a isso aí. E no dia que eu chegar, então aí eu terei um enunciado autêntico. Ora, se isto é assim, se os enunciados universais não são autênticos enunciados, são propostas de enunciado, então a indução não estaria fundamentando nenhum enunciado, ela estaria fundamentando uma proposta de enunciado. E por isso a crítica de Hume não procede e por isso a indução é legítima. Certo? Wittgenstein era um lógico. Não é? O raciocínio dele todo aqui é um raciocínio lógico. Então, eu queria agora abrir na página 36, aqui, é o seguinte, essas citações de achar aqui. Olha aqui, vejam aí, página 36, tem esse parágrafo final, isto faz ver que é logo 1, 2, 3, 4, 5, na quinta linha para cima, vocês vão ver o nome de Schilling, né? Schilling foi um dos principais representantes do positivismo.